Queridos, nessa manhã tão especial, manhã de Santa Ceia, primeiro domingo do ano, quero dizer e perguntar para você, como será seu ano de 2026? Como está o seu coração? Como estão as expectativas para 2026? Eu acredito que ninguém entra num ano pensando assim, vai ser mais um ano só. Vai ser, vamos ver o que vai acontecer. Eu não acredito que ninguém pense assim. Todos, quando começa o ano, estão com altas expectativas, o que vai melhorar, o que vai mudar, como vai ser melhor, o que Deus vai fazer. Eu acredito nisso, porque é assim que está o meu coração em relação a esse ano. Eu estou com altas expectativas. Eu quero perguntar para você, como estão as expectativas no seu coração? Como que será 2026 para você? Como? Responde aí. Abençoado, próspero, cheio do amor de Deus, na sua casa cheio de paz, uma família consolidada, firmada na rocha. Oh, glórias! Quantos querem ver a bênção de Deus aí na sua casa, na sua família? Um ano protegido, guardado, nos braços do Senhor. Ele vai nos livrar do acidente, Ele vai nos livrar da violência, Ele vai nos livrar das pestes, Ele vai nos livrar, querido. Se a gente abre o jornal, se a gente liga a televisão em casa, o que a gente vê lá? Morte, desgraça, acidente, peste, doença. Isso visa colocar a gente dentro de uma caverna. Essas más notícias, esse mundo que vai colocando assim, fica com medo, você não vai, a economia tá ruim, estão roubando, você não vai prosperar, as empresas vão quebrar, e essas coisas vão inundando o nosso coração. Daqui a pouco a gente está assim, começa o ano assim já, vai ser difícil, a gente vai ter um ano muito difícil pela frente. Alguém aqui está esperando um ano difícil pela frente? Eu estou esperando um ano abençoado, próspero, cheio da presença de Deus, um ano de vitória, de conquista, de multiplicação em nome de Jesus. Amém ou não? Mas eu quero falar uma palavra com você, que eu já comecei ela no domingo passado. Nós falamos domingo passado sobre o propósito da igreja e da família. Deus, Ele trabalha com propósito. Deus, Ele não faz as coisas, Ele não cria nada sem uma razão. Deus não cria nada sem razão. Inclusive você foi criado por Deus, e Ele te criou com um propósito. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus te criou com um propósito. Você não é fruto do acaso. Vira para ele, mas fala com força assim, para ela falar assim: você não é fruto do acaso. Quantos creem nisso? Então, como Deus não faz nada por acaso, a sua família tem um propósito, a sua igreja tem um propósito. Deus não faz nada por acaso. Se Deus te inseriu neste ambiente, nesta sua família que é o seu ambiente, nesta igreja que é o seu ambiente, Deus fez isso com um propósito. Ele te fez com um propósito. E como Ele te fez com um propósito, então nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a pessoa. A pessoa sou eu e você, a pessoa com propósito. Porque a pessoa sou eu, a pessoa é você. Nós falamos sobre a família e nós falamos também sobre a igreja domingo passado. Mas hoje nós vamos falar sobre a pessoa com propósito. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é formada de... não tinha café. A igreja é formada de pessoas. Olha para o seu lado aí, É uma pessoa que tem aí? É uma pessoa, né? É uma pessoa. Igreja é formada de pessoas. E na sua família, quem que tem lá?
pessoas. Tem gente que está se relacionando com bicho, né? Pega o cachorro e faz do cachorro uma pessoa, se relaciona com animais. Mas você não nasceu para se relacionar com bicho. Pode até ter, mas não é isso. Não trate o bicho como uma pessoa. Você foi feito e criado para se relacionar com pessoas. Então, se a igreja é formada de pessoas e a família é formada de pessoas, para que a minha igreja tenha um propósito, que a minha família tenha um propósito, eu tenho que formar pessoas com propósito. Porque não dá para ter uma família com propósito formado por pessoas que estão vagando, que não entenderam ainda seu chamado, seu propósito, e elas estão vagando. Se o indivíduo, se a pessoa perde o propósito, tudo que está ao seu redor vai perder também. Se uma pessoa perde o seu propósito, ela vai perder a família, vai perder o ministério, ela vai perder, nada vai ter mais propósito. Esses dias eu estava ouvindo uma ministração do Billy Graham. E se é do Billy Graham, não é uma coisa tão recente, já faz algum tempo. Mas ele estava falando que já naquela época dele, ele falava sobre como as coisas estão aceleradas, e é verdade, né? Tudo que vem acontecendo no mundo, toda a evolução do mundo, ela visa acelerar as coisas, porque antigamente, quando você precisava, muito antigamente, volta lá no tempo, quando você precisava ir de uma cidade para outra, como que você fazia? Era a pé ou a cavalo. Uma charretinha, né, puxadinha ali para um cavalo. E aí, olha como as coisas elas foram evoluindo para ter velocidade. Hoje você tem carros que tem bastante cavalos. Tem muitos cavalos. Você tem a opção de, às vezes, pegar um avião e mudar de um estado para outro. Pegando um avião, que aí tem cavalos de fogo. Eu não sei quantos cavalos de fogo tem um avião, né? Mas vai lá, 800 quilômetros por hora. E muda você de um continente para outro em horas. Você hoje tem a internet. Antigamente, quando você precisava falar com alguém, como que você fazia? Muito antigamente, como que era? Carta. Você escrevia a carta hoje, para mandar no correio. Aí a carta chegava depois de quanto tempo? Uma semana? Uma semana ou mais. Aí a pessoa abria. Quanto tempo faz que você não recebe uma carta? Se você está recebendo carta, é de cobrança, irmão. Que a única carta que se manda agora é cobrança. É ou não é? Então, eu esqueci o que eu estava falando. Era a carta por causa do tempo da carta. E hoje quando você precisa falar que nossa, eu brisei no negócio da cobrança. Também tem isso. E quando, pensa bem, veio a internet, aí depois veio o telefone, na verdade, antes da internet veio o telefone, com toda a dificuldade, você tinha que ligar, esperar uma linha. Tem uma galera aí que nem imagina o que a gente está falando. A galera que está vindo aqui, as menininhas aqui, ela está falando assim, nossa, o que é isso? O que esse moço está falando? Carta? Telefone fixo? Quem que já teve uma linha? Quem que comprou uma linha alguma vez na vida aí? Vocês são tudo velho, gente do céu. Comprando linha telefônica, compraram linha telefônica. Tem ainda aí, ó. Aí depois veio o celular, veio a internet. E aí quando você precisa falar com alguém hoje, como que você faz? Manda um zap. Uau, foi. E tudo isso veio, e olha como isso gera rapidez. Em tudo que eu falei, como ficou mais rápido. Só que nós estamos cada vez mais sem tempo. Explica.
O que explica isso? Tudo veio para acelerar o processo, para ficar mais rápido. E quando você conversa com as pessoas, o que as pessoas te respondem assim? Você fala assim, e aí, como é que tá? Ela fala assim, eu estou sem tempo, eu estou cansado, eu estou cansada, mó correria do mundo. É assim ou não é? E essa correria, ela faz exatamente o contrário. Aquilo que veio para ser uma solução de rapidez, para deixar as coisas mais rápidas, na verdade hoje ela está nos afogando cada vez mais e está consumindo cada vez mais o nosso tempo. E essa questão do tempo tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje do propósito. Porque quanto mais eu estiver com o meu tempo tomado, quanto mais eu estiver na correria, mais longe eu vou estar do meu propósito. E agora eu quero contar uma coisa muito boa para você. Essa ministração tem apenas 2 tópicos. Já viu ministração assim, pastor Carlos? Apenas 2 tópicos. Só que cada tópico acho que tem 25 mil subtópicos. Estou brincando, gente. Mas anote esse primeiro ponto. Se você não trouxe caderno, anote no coração. Assista depois, anote na sua casa. Primeiro ponto. Quando não há propósito, quando não há um propósito, há perda. Quando não há propósito, há perda. E a perda de tudo. A perda do tempo. Já viu? Existem coisas que você fala que é passatempo. É ou não é? Passatempo é coisa de quem não tem propósito. Porque quem tem propósito não quer mais deixar passar o tempo. Abra a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 15, verso de número 11, e a gente vai ler até o 24. Lucas 15, 11, 24. Nossa, que galera rápida ali, meu Deus. Eu falei, olhei para a tela, já estava lá na tela, eu falei, não é possível, ela já sabia, quem que te contou? Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos o homem tinha? O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse, até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, e eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, pequei contra os céus, contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Colocam-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vou
fazendeiro tinha 2 filhos. Esses 2 filhos, eles tinham, quando fala 2 filhos, eu acho que é interessante, porque os filhos, eles são iguais para os pais. O pai tem o mesmo amor, que um tem acesso, o outro também tem. E aí eu te pergunto, eles estavam inseridos no mesmo ambiente? Sim ou não? Eles estavam num ambiente familiar, é verdade ou não é? A família. Eles tinham acesso às mesmas coisas, sim ou não? Como filhos, eles tinham acesso às mesmas coisas? Sim. Eles tinham o mesmo pai, sim ou não? Sim. Eles estavam ali, num ambiente, eles estavam ali, e provavelmente eles também tinham tarefas, eles tinham obrigações, porque quando você continua a história, você vai ver que o irmão, né, fica invocado, porque ele fala assim, eu estou aqui trabalhando. Então eles tinham que trabalhar? Tinha, isso talvez dava um propósito. Mas veja, um deles, em algum momento, ele começa a olhar e a vagar os seus pensamentos. Ele começa a querer algo que ali ele não tinha. Sabe por quê, queridos? Essa importância do propósito, que quando a gente perde propósito, como nós falamos no primeiro ponto, quando a gente não tem um propósito, há perda. Sabe por que há perda? Porque as coisas começam a perder o sentido. Olha como é perda de tempo, perda de sentido. Ele começou a estar ali, e de repente ele já nem queria mais estar ali. Aquilo já não fazia mais sentido para ele. Então ele estava na família, ele tinha tudo, porque até os empregados tinham as coisas de sobra, imagina os filhos. Ele tinha recurso, ele tinha provisão, ele tinha um telhado, ele tinha boas roupas, ele tinha animais, ele tinha trabalho, ele tinha tudo. Mas de repente, porque ele não tinha um propósito, de repente, tudo perdeu sentido, ele começa a ter perda de sentido. Ele começa a olhar lá para fora e aquilo lá fora começa a fazer mais sentido do que tinha lá dentro. E aí então ele fala assim, ô pai, faz o seguinte, dá minha parte da herança, porque eu vou viver, eu preciso sair das 4 linhas aqui, eu preciso sair. E aquele pai mesmo muito triste, com seu coração quebrado, ele divide a herança e ele entrega para o filho. E aí o filho vai e ele começa, queridos, quebrar a cara. Ele perdeu a comunhão com o pai, ele perdeu o relacionamento com o irmão, ele perde a sua família, ele perde o seu ambiente, e de repente ele está cheio de amigos. Mas uma hora o dinheiro acabou, e aí a hora que acabou o dinheiro, o que aconteceu? Acabou também é perda. Ele perdeu a casa, ele perdeu a família, ele perdeu o relacionamento, ele perdeu o dinheiro, e agora também perdeu os amigos. Olha quanta perda, perda. Ele perde os amigos, aí sobra o quê? A comida, né? Mas dava para comer. Ele conseguia comer? Não, quando você olha a história, de repente nem comida ele tinha para comer. Ele perdeu também a provisão do pão. Ele perde o pão. A ponto de que ele começa a cuidar dos porcos. E ele começa a desejar comer a comida dos porcos. Só que nem a comida dos porcos davam para ele. É muita perda, não é? E sabe o porquê disso? Sabe por que tanta perda? Porque um dia ele perdeu o propósito. Um dia ele desviou os olhos do propósito. E aí ele perdeu o sentido das coisas. Queridos, tem muita gente que está perdendo a família, que está exatamente vivendo esse caminho.
perde o relacionamento com os irmãos, sai da igreja, abandona o casamento, perde o relacionamento com os filhos, e a vida começa a ser perda em cima de perda. Não é de um dia para o outro, foi uma sequência. Ah, Levi, mas isso aí só aconteceu só com o filho pródigo. Não, vou te dar outro exemplo. Você já ouviu falar de Sansão? Juízes capítulo 16, eu não vou ler, mas depois você lê o Juízes capítulo 16 inteiro. Sansão era um jovem que nasceu com um propósito. O propósito dele era trazer direção. O propósito dele é que ele seria movido para libertar o povo de Israel. Um juiz. Para quem não conhece, de repente o Espírito de Deus entrava nele, e quando vinham os exércitos inimigos, ele sozinho vencia a batalha. Era uma força sobrenatural. Só que em algum momento Sansão começa a divagar os seus pensamentos. Ele começa a deixar de lado o seu propósito. E de repente já não era mais suficiente a força, a posição de juiz, o povo de Deus. Isso já não era mais, já não me interessava mais tanto. E aí, como isso aí já não era suficiente, ele queria o que? Emoção. E aí ele começou a se mover pelas emoções dele, e largou o propósito dele. Queridos, quando a força é maior do que o propósito, o dom se torna destrutivo. Sansão tinha unção, mas Sansão não tinha mais direção. Ninguém controlava mais Sansão. De repente vinha unção, ele vencia, mas ele não tinha mais direção na vida. E ele começa a pisar na bola sequencialmente. Tudo que Deus tinha falado para ele, não faça, ele começa a fazer. Ah, não toque em cadáver, ele toca. Não beba bebida alcoólica, ele começa a beber. Não corte seu cabelo, ele corta o cabelo. Ele conta o segredo para a inimiga, né? E aí a inimiga faz serviço. Sabe por quê? Porque ele não podia também se misturar, ele não podia casar com mulheres de outro povo. E ele vai lá e se casa com uma mulher de um outro povo, do povo inimigo. Ele tinha poder. Sansão tinha poder. Ele tinha, mas ele perdeu o foco, ele perdeu o propósito. Deus criou o homem com um propósito, queridos. Deus criou eu e você com um propósito. Abra a palavra de Deus no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, primeiro domingo, primeiro livro. Gênesis capítulo 2, verso de número 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Na minha versão ele fala assim: tomou pois o Senhor Deus o homem, pois no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Tomar conta, né? Guardar. Adão, preste atenção, Adão ele não foi criado só para existir. Tá aqui, pum, você existe. Não. Deus criou um jardim, um ambiente. Deus preparou o ambiente. Deus pegou o homem e colocou o homem nesse jardim. E ele coloca o homem nessa posição e ele fala assim: você não está aqui para existir, você está aqui para governar. Você vai dar nome, você vai cuidar, você vai crescer. Olha que propósito lindo. Deus deu a Adão um lugar,
Deus deu a Adão uma missão, deu uma pessoa, que era a Eva, formando família, para dar continuidade. Olha como Deus cria o homem com propósito. Olha como é lindo esse propósito de Deus na nossa vida. Só que de repente, queridos, entenda, sempre o propósito vai ser acompanhado de responsabilidade de relacionamento. Sempre Deus vai usar responsabilidades e relacionamento. Mas assim como Adão e Eva, de repente o jardim já não fazia mais sentido. De repente estar nesse jardim já não era o suficiente. Ter um recurso, a provisão do alimento já não era mais suficiente. Dar o nome, governar sobre os animais já não era mais suficiente. Eles precisavam ser como Deus. Tinha que ser algo a mais. Sabe por quê? Isso é perda de propósito. Eva estava lá vagando os seus pensamentos. Ela perdeu os olhos do propósito dela. Adão também, de cuidar, de proteger. E aí a família perdeu o propósito. E aí vem o diabo e faz uma oferta. Fala assim: olha, isso aqui já não é mais tão bom. Você precisa disso aqui. Isso aqui te tira do propósito. Isso aqui te leva para longe do propósito. Mas você quer? Você quer? Você acha que o diabo fez essa oferta só para Adão e Eva? Se você pensa que foi só para Adão e Eva, você está muito errado. O diabo, ele faz essa mesma oferta para mim e para você todos os dias. Todos os dias o diabo coloca diante de mim e de você uma oferta, assim, algo atrativo aos olhos, algo que você gosta de ver, algo que vai te entreter e vai te levar a longe do propósito. Ele fala assim: você quer hoje? Você quer dar uma mordida? Você quer ficar mais longe? O que te leva para longe do propósito? Veja bem, Sansão, Adão, filho pródigo, todos eles estavam inseridos em um ambiente. Todos eles estavam vivendo um propósito de Deus. Todos eles tinham um propósito de Deus. Assim como eu e você estamos inseridos no ambiente. Qual ambiente, Levi? Queridos, entenda isso. Qual o melhor ambiente que Deus te colocou? Na sua família. A sua família é o seu melhor ambiente. É o ambiente mais precioso. Ele te inseriu numa família. Seja você filho, seja você marido, ou seja você esposa. A sua casa, a sua família é o seu melhor ambiente. É onde você deve ter o desejo de estar presente, de cuidar da melhor forma. É a sua casa, é a sua família. Queridos, fecha seus olhos comigo, fala assim: Senhor, me ajuda a entender que a minha casa, que a minha família é o meu melhor ambiente, é onde o Senhor me colocou, é o meu jardim, é o jardim que o Senhor me colocou, é a minha família, é a minha casa. Queridos, tem gente perdendo a família, porque de repente a casa já não é mais suficiente. De repente, não quero mais estar na minha casa. Isso é vagar, isso é fugir do propósito. Outro ambiente espiritual que o Senhor te colocou foi a igreja. A igreja é um ambiente espiritual. É
onde você olha para o lado e você vê seus irmãos. A comunhão dos santos. Mas de repente você começa a olhar e fala assim: não gosto muito. Tem muito careca naquela igreja. Eu gosto de igreja com pessoas mais cabeludas. Eu chego aqui assim, eu olho tipo, pá, lá em cima, eu só vejo careca aqui, meu. Eu vejo muito cabelo branco. Quero uma igreja só de jovem. Eu quero uma igreja só daqui. De repente nada começa a fazer sentido. Eu não gosto do filho do pastor, eu não gosto daquele moço lá, magro. Tô brincando, eu sei que você não fala isso. Daqui a pouco as coisas, a minha casa já não é mais legal, eu já não quero mais estar lá. Daqui a pouco a minha igreja não é mais legal, também não quero mais estar lá. E aí a gente vai tendo perda. Mas eu não tenho só exemplos negativos. Eu só estou mostrando para você que isso acontece com homens de Deus, com pessoas inseridas no ambiente de Deus, mas que perdem o propósito. E por isso que eu chamo a tua atenção. Porque às vezes você está sentado aí, às vezes eu também estou sentado aí. Não é sempre que eu estou aqui não, muitas vezes eu estou sentado aí. Como diz meu pai, esse é um ministério como é que ele fala? Multiforme. São vários pastores, ministram a palavra, e Deus fala através de cada um deles com a gente. Cada um tem o seu jeito, seu perfil, sua personalidade. Tem uns engraçadinhos que fica falando de um de outro, sabe? Que um prega mais assim, outro mais assado. Mas a gente ouve a palavra de Deus e fala assim: será que eu não estou devagando? Será que eu não estou indo para longe do propósito de Deus, mesmo estando no ambiente? Como foi com Adão, como foi com Sansão, como foi com o filho pródigo. Agora veja, eu vou mudar o contexto para você. Neemias, quantos conhecem a história de Neemias? Muita gente. Sabe quem era Neemias? Para quem não conhece a história, Neemias era um copeiro do rei. Ser copeiro do rei não era nenhum cargo glamuroso, não era ser o rei. Ser copeiro do rei era tipo um empregado, era tipo alguém que vinha e fazia assim, ó. Pode beber. Era a função dele, copeiro do rei. Preparava o vinho e servia o vinho. E bebia antes do rei, para o rei ver que ele não estava envenenado. Era um cargo simples. O que eu estou falando para você é que era um cargo simples. A gente não está falando de alguém, a gente está falando de um copeiro. Mas quando esse copeiro ouviu que Jerusalém estava destruída, estava em ruínas, ele orou, jejuou, falou com o rei, e ele agiu, ele saiu com uma missão e um propósito. Ele criou a oportunidade, ele agiu, ele foi fácil a vida de Neemias? Quem conhece a história sabe que não foi fácil. Neemias enfrentou oposição, Neemias enfrentou zombaria, Neemias enfrentou ameaça, ele teve convites. Tudo isso foi feito para Neemias. De repente ele estava construindo um muro e chamavam ele para uma festinha. Quem que estava chamando ele para a festinha? É o diabo, filho. Igual ele fez com Adão, igual ele fez com Sansão, igual ele fez com o filho pródigo. Ele colocou assim e falou assim: vem para uma festa, vai ser legal. Sabe qual que foi a resposta de Neemias para Sambalá e Tobias, que estava fazendo esse convitinho legal para ele? Para ir para uma festinha? Ele fez assim: não, desculpa, não.
Eu estou construindo algo, eu estou em uma obra, eu não posso parar. Queridos, eu estou numa obra, eu estou construindo algo e eu não posso parar. Eu não vou para a festinha não, vai lá você, eu não vou. Ele rejeitou o convite, porque ele tinha propósito, porque ele estava focado no propósito, ele estava firmado no seu propósito. Vinha ameaça, então ele tinha que trabalhar com uma mão, e com a outra ele tinha que estar segurando uma espada. Trabalhava com uma mão, e na outra mão segurava uma espada. Vai ameaçar? Se tiver que trabalhar e lutar, eu trabalho e luto. Mas eu não paro a obra ela continua. Porque eu não vou desviar do propósito, nem sobre ameaça, nem sobre nada. Amém? Você entendeu o propósito? Você entendeu como Neemias encarou o propósito? Ele não estava divagando. Estou aqui. Talvez ele não poderia pensar assim. Hein, pastor Carlos? Talvez ele pensasse assim. Poxa, estou aqui trabalhando nesse sol. Eu mereço ir lá com meus amigos. Sambalá e Tobias. Meus amigos. Eu mereço dar um tempo para mim. Eu preciso disso. Muitas vezes é o que nós fazemos. Deixamos o nosso propósito, deixamos a nossa casa para ir lá para a festinha, para ir aonde Deus não está. E a festinha não é só física. Muitas vezes é você deixar sua mulher, seus filhos, fazer tantas coisas que pode acontecer, você como mulher também. Abandona o propósito. Outro exemplo, queridos, de alguém que tinha propósito, em João 17, versículo 4. João, capítulo 17, verso 4, diz assim: E eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. Quem que falou isso? Quem? Jesus. E eu te glorificarei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus tinha propósito. Jesus é o maior exemplo de alguém que viveu com propósito. Porque mesmo ele sendo Deus, ele se submeteu, ele serviu e concluiu a sua missão. Entenda, propósito não é sobre fazer muito, é sobre fazer o que Deus mandou você fazer. Agora anota o segundo ponto. O propósito do homem não é 1000 propósitos. O propósito do homem é um só. Quantos propósitos eu tenho na minha vida? 1000? Não, um. Diga assim comigo, um propósito na minha vida. Um propósito. É muito? Pergunto de novo, é muito? Menos é nada. E 2 eu poderia falar assim, vai ficar difícil. É muita coisa. Então eu vou ficar em 1. 1 é pouco ou é muito? 1 é pouco ou é muito? 1 é pouco ou é muito? O que você está com dúvida para responder? 1 é muito para você? Então 1 é pouco ou é muito? É pouco. O propósito do homem é o relacionamento dele com Deus. É se relacionar com Deus. É ter intimidade com Deus.
Você foi criado para isso, querido. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: é só um. Se relacionar com Deus. E isso é tão fácil. Se relacionar com Deus não é trabalhar, não é isso. É se relacionar com o Pai. Eu não lembro se faz uma semana, duas, que eu vi o apóstolo falando aqui. Eu não lembro também se foi numa ministração dele, acho que foi quando ele estava pregando, que ele falou assim: não é o tanto que eu faço, mas é o tanto que eu me aproximo do Pai, eu chamo Ele de Abba. Vocês lembram? Que ele falou assim: eu quero chamar meu Pai de Abba, chamar Ele de Pai. Significa ter relacionamento com Deus. Eu posso que Ele está fazendo muita coisa, fazendo, e trabalhando, e cansando, e fazendo. E aí eu te pergunto: nós estamos cumprindo o nosso propósito? Que não é 1000, é um. Que é de ter comunhão com o nosso Pai. Nós estamos cumprindo este único propósito. Será? Adão, ele tinha comunhão com Deus. Lá no jardim, ele tinha comunhão com Deus. Deus ia todo dia lá no jardim ter comunhão com ele. E porque ele tinha comunhão com Deus, então ele sabia o que fazer. Deus revelava a ele o que ele precisava fazer. Mas quando o relacionamento se rompeu, por causa do pecado, ele perdeu o propósito. Adão passou a não ter mais propósito. Jesus, presta atenção, Jesus, ele era Deus na terra. Mas Jesus se relacionava com o Pai todos os dias. Quando você vê Jesus jejuando, você vê Jesus orando, você vê Jesus no monte, você vê Jesus se retirando para orar, em inúmeras passagens da Bíblia. Ele tinha comunhão com o Pai. E aí ele falava assim, olha, em João 5,19 ele falava assim: o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Preste atenção, o propósito na minha e na sua vida nasce na presença de Deus. Vou falar de novo, só o pastor Alex entendeu. O propósito da minha e na sua vida, ele começa a nascer como uma criança, ele vai nascendo à medida que eu entro na presença de Deus, que eu tenho relacionamento com Ele. A nossa direção, Ele vai dar direção à medida que eu tenho comunhão com Ele. O salmista dizia assim, ó: luz para os meus pés é a tua palavra. E aí a gente não lê a Bíblia. Queridos, entenda uma coisa, que andar sem Deus, sem ter a luz, o salmista dizia também em Salmos 36:9, diz assim: na tua luz veremos a luz, na tua luz veremos a luz. Mas muitas vezes, queridos, o homem, ele está tentando andar no escuro. Eu e você, querendo viver uma vida de cristão sem relacionamento com Deus. É que está de dia, ainda vai ter claridade. Mas imagina que a gente apagasse a luz e a gente tentasse andar. Vai dar certo? Você já aconteceu isso aí de acabar a luz na sua casa, assim, você está num lugar que não tem nada para você iluminar? À noite. E aí? É fácil? Você conhece a casa, você está ali todo dia, você vê tudo todo dia. Apaga a luz. Parece que você fala assim: onde eu estou? Você não consegue dar um passo. A estante está ali a vida inteira. Acabou a luz, você bate na estante. Você chuta o criado mudo, né? Dá um chute com o dedinho. Tentar viver uma vida cristã sem relacionamento com Deus é a mesma coisa, querido.
É como andar no escuro. Eu vou fazer, eu vou bater, eu vou errar, eu vou falhar, eu vou cair. Por quê? Porque eu estou no escuro. Eu estou sem o meu propósito. E aí a gente fica lá, cai, corre, e bate, quebra a cabeça, e dá errado, e não faz, e nada acontece, e não consegue. E aí você fala assim, mas aonde eu estou errando? Aonde eu estou errando? Deus me abandonou, Deus não gosta de mim, eu trabalho tanto, eu não tenho dinheiro, o que está acontecendo comigo? E aí você fica assim, eu quebro a cabeça, e nada dá certo, e Deus não gosta de mim mesmo. Você só está errando em uma coisa, querido. E porque você está errando nessa coisa, todas as outras coisas estão dando errado. Você está longe do propósito. Você foi criado para ter relacionamento com Deus. Você foi criada para ter relacionamento com o Pai. Jesus, em Marcos 8, do 34 ao 38. Vamos ler, é muito importante esse texto. Marcos 8, do 34 a 38. É Jesus falando. E ele fala assim, então convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a vida, por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria a um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Veja bem, queridos, o que Jesus está falando para mim e para você aqui? Ele está falando de negar a si mesmo. Ele está falando de sacrifício. Jesus está falando assim, olha, você tem que estar no propósito. E estar no propósito é negar o que o diabo está te oferecendo todo dia de bandeja. É abrir mão. É em algum momento do seu dia você falar assim, agora é o meu tempo com Deus. A gente dá o dízimo do dinheiro, mas será que nós temos dado o dízimo das nossas horas úteis? Não vou nem falar das 24 horas. Mas se a gente falasse que nós temos 10 horas úteis no dia, vezes 60 minutos, são 600 minutos. 10% de 600 é 60 minutos. Será que temos dado pelo menos o dízimo do nosso tempo ao Senhor? 60 minutos? A ler a palavra de Deus, a meditar numa oração, a ouvir um louvor, a ficar em silêncio com o Pai. Quanto mais perto de Deus, mais clareza nós vamos ter. Sem Deus o homem não vê o caminho, anda sem direção, não vê os seus pecados, e então ele começa a viver enganado. Sabe por quê? Porque sem Deus, você tira Deus da equação, o pecado entra, e aí eu não consigo mais ver pecado, nada tem problema. Eu posso falar palavrão, eu posso xingar, eu posso ver pornografia, eu posso adulterar, posso sair com mulheres, com homens, posso fornicar, posso... tantas coisas, né? E aí eu não consigo ver mais pecado, minha vida continua sendo, estou santo, vou na igreja domingo, levanto as mãos, canto, dou meu dízimo, para mim está tudo bem. Mas por quê? Porque eu estou vivendo longe do propósito, estou vivendo longe de Deus, então está tudo bem. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a luz vem, e quanto mais luz vem, mais evidencia o pecado, mais mostra quanto eu estou sujo. É ou não é? Pega uma roupa toda suja e fica com ela no escuro, vai te incomodar? Te incomoda? Pensa numa roupa suja, você trabalhou lá,
Aí você entra num quarto escuro, a roupa te incomoda? Não, tá tudo sujo, mas você também não vê nada, então tá tudo bem. Aí vai no meio da sala, com bastante pessoas, e uma luz bem clara, te incomoda? Você vai falar, nossa, eu tô sujo. Ai meu Deus. Sem Deus a gente não vê o futuro, a gente anda ansioso. Sabe qual que é a maior doença que nós temos visto nos últimos tempos? Ansiedade. Pessoas tendo crises de ansiedade, porque ela não consegue ver o futuro, ela não vê Deus no futuro dela, então dá medo. Não vê propósito, vive sem sentido. Mas quando a gente se aproxima de Deus, queridos, o caminho é revelado. A gente começa a entender o pecado na nossa vida, que pode ser 1, pode ser 10. Ele vai, todo dia nós vai ter alguma coisa para tirar de dentro de nós. Se eu falar para você assim, eu sou santo, Levi, você é santo, eu vou falar, não sou. E à medida que eu me aproximo de Deus, eu vou vendo que eu realmente não sou. Aí eu falo, nossa, por que eu tive essa atitude? Tem vezes que eu oro para Deus e eu falo assim, Senhor, como que pode eu não conseguir vencer isso? Eu errar ainda nisso? Como que pode falar isso? Como que posso eu agir assim? Que atitude foi essa? Que reação foi essa? Senhor, como eu sou pó, como se não fosse a tua misericórdia na minha vida, como eu estaria arruinado. Mas quando a gente está com Deus, queridos, o pecado é revelado e ele é tratado. Eu falo, eu não quero mais isso na minha vida, eu vou tirar, eu errei de novo, mas eu falo, Senhor, me perdoa, eu vou tirar isso aqui está me incomodando, eu quero parar. O futuro, para aqueles que andam com Deus, o futuro, nós estamos no primeiro domingo do ano, e quando eu olho para frente, o futuro, para aqueles que têm um propósito, e estão andando com Deus, queridos, o futuro é cheio de esperança. Eu tenho esperança, eu não tenho ansiedade, eu tenho esperança. Eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele prospera. Provérbios 4,18 diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Os caminhos dos justos, aqueles que andam em relacionamento com o Pai, vai brilhando, vai brilhando. As demais coisas, como nós lemos aqui, elas vão sendo acrescentadas. Mas eu tenho que estar no propósito. Então você, pessoa, você tem um propósito em 2026. Eu sei que são muitos desafios, metas, objetivos, e são coisas diferentes. Um propósito em 2026. Declara assim comigo: um propósito em 2026. Fique em pé comigo, você vai estar quase dormindo aí na cadeira, não é possível. Está fraco, o que está acontecendo? Declara assim comigo: em 2026, eu tenho muitos objetivos, eu tenho muitos alvos, mas eu tenho um propósito: andar com Deus. Eu tenho um propósito: andar com Deus. Se eu cumprir, presta atenção, se você cumprir esse propósito, os muitos objetivos, os muitos alvos que você tem na sua vida, esses inúmeros alvos que você tem na sua vida, todos eles se cumprirão. Não falhe no propósito que você foi criado. Não falha no propósito. Ah, mas Levi, eu peco, sou pecador. Eu também.
Não falha no propósito. Ah, Levi, mas eu sou muito popular, eu recebo muitos convites. Não fale no propósito. Ah, Levi, eu trabalho demais. Não fale no propósito. Talvez você está trabalhando muito, errando no propósito. Não fale no propósito. Propósito é propósito. É o seu propósito de vida. É aquilo que você existiu para fazer. Sabe, nós cantamos uma música no começo desse culto, não foi combinado, mas a hora que nós estávamos cantando, ele falava assim, olha, pôs um anel no meu dedo, ele me tirou o medo, ele me deu sandálias, ele me deu capa, ele me deu vinho, ele me deu cajado, ele me deu unção, ele me deu pão. Para onde eu irei? Você tem propósito? Para onde você vai? Nós vamos cantar essa música de novo, como pessoas que têm propósito, que vão, para ser um ano diferente, querido, tem que acontecer algo diferente. Ah, Levi, eu leio a Bíblia todo dia, então leia mais. Ah, Levi, eu oro todo dia, ore mais. Se santifique mais. Jejue. Faça propósito de jejum. Porque o propósito, o jejum, é para que eu tenha mais intimidade com Deus. Eu tiro coisas da minha vida para falar, Deus, eu quero ter uma aliança mais profunda contigo. Eu quero ter um relacionamento mais íntimo contigo. Feche seus olhos. Qual que é o propósito da sua vida? Um propósito na sua vida. Eu quero estar com Deus, eu quero andar com Deus. Em nome de Jesus. E faça dessa canção a sua oração.